Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Hoje nós vamos estudar a última lição deste trimestre, que tem como tema geral o trimestre O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Temos estudado ao longo desse terceiro trimestre do ano de 2024 lições preciosas baseadas nos livros de Ruth e Esté. E hoje nós vamos estudar a última lição do trimestre, lição 13, lição esta que será estudada em nossas congregações no dia 29 de setembro de 2024, último domingo de setembro. A lição de hoje tem como título Esté, a portadora das boas novas. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em Esté, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. E a verdade prática declara o seguinte: O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristezas em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje encontra-se em Esté, capítulo 8, versículos 4 a 8, capítulo 9 de Esté, versículos 29 a 31, e ainda no livro de Esté, capítulo 10, versículos de 1 a 3. Nós temos três objetivos na aula de hoje. O primeiro é explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo objetivo, discutir as boas notícias da rainha Esté para o seu povo. E, por fim, vamos conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Nós temos aprendido ao longo dessas lições, baseadas, por exemplo, no livro de Esté, temos estudado o livro de Ruth e o livro de Esté. E esse livro que estamos concluindo o estudo dele agora, que é o livro de Esté, nós temos visto todo o drama pelo qual passou Mardoqueu, a rainha Esté, todo o povo judeu, como sofreu, como foram alvos de ódio ali na corte, no Império Persa, mas que Deus deu vitória a eles. O drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as 127 províncias da Pérsia. Então Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Nós já temos estudado em lições anteriores como Amã perseguiu Mardoqueu, como Amã tinha ódio de Mardoqueu e chegou a preparar uma forca para enforcar e matar Mardoqueu. Mas Deus deu vitória e engrandeceu a Mardoqueu. No capítulo 8 do livro de Esté, versículos 1 e 2, está escrito: Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs Mardoqueu por administrador da casa de Amã. Então observe como as coisas mudaram ali naquela situação. Mardoqueu sofreu muito, mas no final Deus deu vitória a ele. O tópico 1 da nossa lição fala sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão
do rei. Tópico 1.1, a humildade de Esté e sua súplica. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que corresponde aos meses de fevereiro e março no nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do Império Persa. Isso era o conteúdo do decreto real que havia sido publicado sob a influência de Amã, para exterminar todos os judeus de todo o Império Persa. E agora, o que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? Amã já tinha caído, Amã já tinha sido morto, ele foi desmascarado ali pela rainha Esté, mas havia um decreto em vigor que determinava a morte dos judeus em todo o império. E aí entra em cena mais uma vez a rainha Esté para suplicar ao rei em favor dos judeus. De maneira reverente e com toda a humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. No capítulo 8 do livro de Esté, nos versículos 3 e o versículo 5, está escrito: Esté voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. E disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se isto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Então, este foi o pedido de Esté, que com muita humildade suplicou que o rei revogasse o seu decreto. O problema era que havia um costume, uma jurisprudência muito forte de que um decreto do rei não poderia ser revogado. Então, um decreto assinado jamais poderia ser revogado. Capítulo 8 de Esté, versículos 7 e 8, a gente encontra as seguintes palavras. Então o rei Assuero disse à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esté e a casa de Amã, que foi pendurada numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o seu anel sinete não podem ser revogados. Então não havia possibilidade de revogar aquela lei, mas havia a possibilidade de fazer uma outra lei para dar o direito de defesa aos judeus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. No tópico 1.2 da nossa lição, fala sobre a segurança jurídica. O nosso comentarista chama a atenção aqui para esse fato de que, apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações. Qual era o limite? O império da lei dos medos e persas. Então, o império medo-persa era um império onde se tinha leis que estavam acima do rei. Daniel capítulo 6, versículo 8 e também versículo 15, a gente observa isso na época do rei Dario, quando Daniel estava na Babilônia, e ali foi feita uma lei punindo todo aquele que orasse a um Deus diferente do rei diferente do rei Dario. Então, lá em Daniel capítulo 6, versículo 8, está escrito: portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então, estava bastante cristalizado no ordenamento jurídico do Império Medo-Persa que uma lei assinada pelo rei não podia ser revogada. Nenhuma
pessoa poderia estar acima da lei. E aqui o comentarista faz uma aplicação à nossa realidade atual, dizendo que em qualquer nação todos devem estar sujeitos às leis. É o que a gente observa, por exemplo, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, dizendo que todas as pessoas devem estar sujeitos às autoridades, ao império das leis. Todo país tem um conjunto de leis que regem a vida civil das pessoas, o dia a dia da convivência e harmoniza essa questão de direitos e de deveres dos cidadãos. Então, todos nós devemos ser submissos às leis do nosso país. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. A Constituição Federal da República é a Carta Magna, a lei maior do país. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, onde atuam os deputados e senadores, representantes do povo eleito pelo voto da população. Então, todo país tem que ter uma segurança jurídica para que, assim, a convivência entre os cidadãos seja harmoniosa. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer o intervalo, já já a gente volta. Continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 13 da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical, última lição deste terceiro trimestre do ano de 2024. Hoje concluímos aqui o estudo do livro de Esté. E na lição de hoje, a lição tem como título Esté, a portadora das boas novas. Temos estudado no bloco anterior a respeito do pedido muito humilde da parte da rainha Esté ao rei para que ele revogasse esse decreto que determinava o extermínio, o assassinato de todos os judeus que moravam nas 127 províncias do grande Império Persa. O rei não podia revogar esse decreto porque a ação do rei estava limitada pelo império das leis, havia uma segurança jurídica bem consolidada lá, mas o rei podia, como de fato fez, assinar um outro decreto, dando aos judeus o direito de defesa. O tópico 1.3 da nossa lição fala do direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro decreto, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos seus inimigos. Quando as autoridades querem fazer valer uma coisa, eles acham brechas na lei, acham argumentos na lei. Então a gente vive, todo cidadão, sujeito às interpretações mais diversas da lei por parte dos magistrados, por parte dos tribunais e várias interpretações diferentes. Isso traz muita insegurança jurídica, mas quando há bom senso e boa vontade, eles acham brecha na lei para defender ou acusar quem eles querem. No caso aqui, em tela, o pedido da rainha Esté não pôde ser atendido exatamente da mesma forma, mas foi atendido de uma forma diferente, através de um decreto dando aos judeus o direito de defesa. Esté capítulo 8, versículos de 11 a 13, está escrito o seguinte: nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens.
No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. E assim foi assinado aquele decreto, dando aos judeus o direito de defesa. A ordem foi enviada para todas as províncias e isso gerou muita alegria entre os judeus, ao mesmo tempo que gerou muito temor em todos os povos. Inclusive, depois disso, até mesmo muitas pessoas pagãs, muitos gentios, se tornaram judeus no sentido religioso, se converteram à fé judaica. Esté capítulo 8, versículo 17, diz assim: também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas, e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, essa expressão é que muitas pessoas dos povos da terra se tornaram judeus, no sentido de que eles se tornaram prosélitos, se converteram à fé judaica, Então, foi todo um movimento que foi feito. Deus colocou no coração daquele povo um temor, um respeito muito grande pelo povo judeu. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos dos judeus. Porque neste dia os judeus se assenhorearam deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Mardoqueu tinha sido exaltado na corte, inclusive Mardoqueu tomou o lugar de Amã. Mardoqueu já era a segunda pessoa depois do rei, e uma pessoa muito respeitada. E mais um motivo que reforçava, que ajudava, que encorajava mais ainda os judeus lutarem para exercerem seu direito de defesa. Só que nessa luta os judeus não estavam sós. Muita gente dos médios e dos persas estavam também do lado dos judeus para lutar em favor dos judeus. Muitos nobres, muita gente ajudou a defender os judeus contra os seus inimigos. Meus irmãos, tópico 2 da nossa lição: a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. A comemoração dos judeus, tópico 2.1. O dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o império. A data marcada para extermínio dos judeus era o dia 13 do 12º mês, que era o mês de Adar. No dia seguinte, no dia 14, houve muita festa dos judeus em todo o império. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Esté capítulo 9, versículo 20 a 28, tem uma palavra muito interessante em relação a isso, que é justamente a instituição da festa do Purim. Diz o texto sagrado, Esté capítulo 9, versículo 20 a 28. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, ou seja, uma festa de 2 dias, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que, naquele tempo, haviam feito pela primeira vez, segundo Mardoqueu lhes havia ordenado por escrito.
porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas Esté foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem a se ajuntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E assim foi instituída a festa do Purim no meio do povo judeu, e até hoje os judeus celebram essa festa do Purim, que comemora esse livramento de Deus nesta época do Império Medo-Persa. Tópico 2.2, a carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de celebração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Tópico 2.3, a exaltação de Mardoqueu. Nós já lemos aqui em Esté, capítulo 8, versículos 1 e 2, vamos ler novamente o que diz o texto sagrado. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esté pôs Mardoqueu por administrador da casa de Amã. Então, Mardoqueu acabou assumindo o cargo e a função de Amã no reinado no Império Persa. Então, Deus mudou completamente a situação. Aquele malvado Amã, que havia conquistado aquela posição de destaque, de poder dentro da corte, tinha caído, tinha morrido, sendo assim, colhendo os frutos da sua má semente que plantou, e agora Mardoqueu, que antes poderia ter sido enforcado, porque Amã queria enforcar Mardoqueu, Deus deu livramento a Mardoqueu, e agora Mardoqueu é quem assume o lugar e o cargo e a função de Amã no reinado. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Não saia daí, porque voltaremos em seguida. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados, pela manhã, das 8 às 9 da manhã. Também é transmitido pela TV AD e pelo canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Estamos hoje estudando a lição de número 13, lição que tem como título Esté, a portadora das boas novas. Nós estudamos o tópico 1 da nossa lição sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei,
E no bloco anterior, nós estávamos estudando no tópico 2.3 a respeito da exaltação de Mardoqueu. Então, o rei exaltou Mardoqueu, Mardoqueu agora assumiu a função e o cargo de Amã, mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. Em Esté, no capítulo 10, versículo 3, nós podemos observar isso. Esté, capítulo 10, versículo 3, diz assim: Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Então, observe o quanto Mardoqueu, aquele que vivia à porta do rei, depois de muita luta, de ameaças de morte e depois de muitas humilhações e de falta de reconhecimento, agora chegou o tempo dele ser exaltado, porque é assim que Deus faz. Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Mardoqueu foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O tópico 3 da nossa lição: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Nós temos estudado ao longo deste trimestre, nessas lições bíblicas, a respeito de duas personagens femininas fundamentais na história de Israel, que foi Ruth e Esté. Os dois dos 66 livros da Bíblia, apenas dois, que são esses livros de Ruth e de Esté, levam nomes de mulheres. E tanto Ruth quanto Esté foram mulheres notáveis em sua época para a sua geração e grandemente usadas por Deus para cumprir os propósitos divinos. O tópico 3.1, uma mulher notável. Esté exerceu um papel de altíssima relevância no Império Persa, porque Deus usou ela e o cargo dela, e a função dela e a posição dela para poder dar livramento aos judeus. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté, por meio da sua humildade, por meio da sua sabedoria, por meio das suas qualidades virtuosas, Esté foi ocupando cada dia espaços que poderiam e deveriam ser ocupados por ela como rainha, para poder cumprir os propósitos de Deus de dar livramento ao povo judeu naquela época. Na condição de rainha, Esté soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente e insubmissa da rainha Vasti. Esté tinha uma formação completamente diferente. Esté não era daquelas mulheres que gosta de travar queda de braço com os homens, com os maridos, e assim viver numa interminável guerra dos sexos. A forma como ela se dirigia ao rei Assuero era totalmente o oposto da forma como a rainha Vasti se dirigiu, e por causa disso ela foi deposta da sua função. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida, e assim ela cumpriu a vontade de Deus, e Deus honrou Esté, e através de Esté, Deus deu um grande livramento
a todo o povo judeu. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para o homem, para a mulher, para o marido, para a esposa, é estar no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e sendo uma bênção. Tópico 3.2, a banal guerra dos sexos. Nós, por muito tempo, aqui no Ocidente, temos presenciado muitos episódios de machismos, de muitos homens oprimirem e humilharem as mulheres, etc, 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 coisas que não são do agrado de Deus. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem ama não faz ninguém sofrer. O marido que ama sua esposa não faz ela sofrer, não oprime ela, não a diminui, não a humilha de forma alguma. O homem de Deus, ele tem a sua esposa, a sua mulher ao seu lado como uma aliada, uma companheira que o complementa, que o auxilia no dia a dia. O homem precisa da mulher, assim como também a mulher precisa do homem. Não precisam os dois viverem em antagonismos intermináveis, mas eles se complementam. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. Nós não podemos aceitar o que muitas pessoas dizem por aí, e até alguns fazem, infelizmente, dizendo que a relação entre homem e mulher é uma relação entre opressor e oprimido, e que o homem e a mulher vivem travando uma queda de braço permanente para ver quem vai subjugar o outro. Nós não podemos entender o relacionamento entre homem e mulher dessa forma jamais. Homem e mulher se complementam, são diferentes para se complementarem e ajudarem um ao outro. O Criador nos fez macho e fêmea com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Os homens e as mulheres, o homem e a mulher é diferente um do outro, mas essa diferença é para se complementar e não para viverem brigando em oposição um contra o outro. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Então, é muito importante nós entendermos qual é o papel, o que é que a Bíblia ensina sobre o papel do homem e o papel da mulher no casamento e na família. E assim devemos fazer a vontade de Deus. Não vamos jamais apoiar o machismo, nem praticar o machismo, como também jamais iremos apoiar o feminismo ou praticar o feminismo. O feminismo surgiu numa tentativa de conscientizar a sociedade de que as mulheres não deveriam ser oprimidas pelo homem, que realmente isso é uma luta justa, é uma causa justa. No entanto, historicamente, ao longo do tempo, esse movimento feminista foi longe demais nas suas ações e muitas vezes atuam para semear discórdias, brigas intermináveis entre homens e mulheres e assim estragando a relação entre marido e mulher. Texto, tópico 3.3, o contexto cristão. Para o homem e para a mulher, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, tem definida claramente quais são os papéis de ambos. Então, nós que temos a Bíblia como a nossa única regra infalível de fé e prática, conduzimos a nossa vida de acordo
com os princípios da palavra de Deus, que diz que o marido deve amar a mulher como ama a si mesmo e a mulher deve respeitar o seu marido. No contexto cristão, além das muitas mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, seja em nível mundial ou no Brasil. Nós temos aí, até hoje, as mulheres têm papéis muito importantes na obra de Deus, na casa do Senhor, e louva a Deus pelas igrejas que entendem isso e dão oportunidade para as mulheres servirem a Deus, trabalharem na obra do Senhor. Tem muitas funções, muitos trabalhos na igreja que podem e devem ser feitos pelas mulheres. No entanto, nós, assembleianos de Deus, não defendemos o pastorado feminino, jamais. É porque não encontramos base bíblica para isso. No entanto, muitas coisas podem ser realizadas pelas mulheres na obra de Deus e elas têm feito ao longo dos anos e Deus tem abençoado grandemente o trabalho das nossas irmãs. Meus irmãos, estamos assim chegando ao final de mais um programa EBD em Síntese e com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther e mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Acima do papel humano visto nestas histórias de Ruth e de Esther, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor do seu povo. Eu agradeço a você pela atenção, pela audiência, por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese e desde já convido você para adquirir a sua nova revista da Escola Dominical. A partir da próxima semana já vamos estudar uma nova lição, um novo trimestre e aproveite e participe da nossa 6ª edição da EBD em Síntese no Oeste Potiguar, que será realizada agora no dia 3 de outubro no Templo Sede da Assembleia de Deus em Mossoró. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.